Ei galera, meu nome é Sabrina Fernandes e eu voltei pro Tese 11 pela última vez. Eita, barbudo! O que Sabrina Fernandes tá fazendo abrindo teu programa, camarada? Pois é, camarada, a gente parou alguns meses e aconteceu muita mudança aqui dentro da internet. Uma delas é que Sabrina Fernandes, a camarada do Tese 11, resolveu encerrar as atividades do canal. A gente, é claro, respeita a decisão da camarada, mas lamentamos muito a falta que o Tese 11 vai fazer. E aproveitamos o episódio de hoje para falar um pouco sobre, afinal de contas, o que é essa tal de Tese 11 que a Sabrina Fernandes usou de título no seu canal. E para isso, a gente vai falar um pouco sobre Feuerbach e a filosofia do camarada e o que ele tinha de diferente com Hegel. O que é essa tal de Tese 11 que a Sabrina Fernandes usou de título no seu canal. Vem com a gente que hoje promete! Vamos lá, roda a vinheta e vamos voltar pro tema. Em 2017, no meio do seu doutorado, a camarada Sabrina Fernandes resolveu ocupar o espaço da internet e fundou o Tese 11, um canal no qual ela fazia análises cotidianas, utilizando o ferramental marxiano para avaliar a realidade. A camarada fez isso com maestria de 2017 até 2023 e agora decidiu que vai continuar seu caminho por outras trilhas, continuando a luta, e nós aqui do canal desejamos à camarada uma boa jornada pela trilha que ela vai percorrer daqui por diante. A luta continua, camarada, e tenho certeza que você vai ser bastante importante nela. No entanto, no último episódio da camarada, ela afirmou que o Tese 11 alcançou os objetivos que tinha. E isso a gente discorda aqui no nosso canal e vamos explicar o porquê. Segue a gente. Sabrina Fernandes escolheu como nome do canal dela Tese 11. Por que ela resolveu chamar um programa marxiano e marxista de Tese 11? A gente vai explicar. Primeiro, é importante entender que eu, na minha juventude, era um seguidor de Hegel. Hegel era um filósofo alemão que havia se dado ao luxo de dizer que tinha desenvolvido a filosofia até o seu ápice, até seu ponto máximo. Havia finalmente resolvido todas as questões da humanidade. Mas olha que interessante. Na minha juventude, eu e os outros hegelianos tínhamos uma grande desavença com o camarada Hegel. E ela vinha do fato do Hegel apoiar a ditadura, a autocracia prussiana que esmagava a maior parte de nós, pensadores. Para Hegel, tudo que era feito em nome do rei ou em nome do príncipe era feito de forma correta. E isso, claro, era um absurdo, algo evidente aos nossos olhos. E os jovens filósofos que estudavam Hegel sentiam na pele que aquilo que ele dizia não podia ser verdade, que devia haver algum equívoco em seu pensamento, que ele precisava ser aprimorado e até superado. Na academia houve uma verdadeira revolução. Os jovens hegelianos produziam uma quantidade absurda de artigos tentando dar conta do problema. E um dos novos filósofos, chamado Feuerbach, fez uma tese que se antepunha aos princípios hegelianos. E antes de dizer o que Feuerbach fez, eu preciso explicar que Hegel era um idealista. E o que significa ser um idealista? Bom, para a gente tentar entender o que é o idealismo, a gente precisa recorrer ao seu começo. Lá atrás, na Grécia Antiga, com Sócrates e Platão. Mais especificamente com a obra República e mais especificamente com o livro 7, a Alegoria da Caverna. Ali Platão coloca na boca de Sócrates o que seriam os princípios da filosofia ocidental e iria nortear a filosofia ocidental por muito tempo. Até Hegel, poderíamos dizer. Ali, na Alegoria da Caverna, Platão imagina
que toda a realidade na qual a gente vive é uma sombra de uma ideia que só poderia ser concebida pela mente do filósofo. Então só o filósofo seria capaz de ver a verdade por trás das coisas, porque as coisas seriam uma mera sombra da verdade, da ideia original, a ideia que dava origem a tudo. Hegel mantém esse princípio que a gente chama de idealismo. Mas Hegel coloca um ponto à frente dos filósofos que vieram antes dele e tenta dar uma resposta mais completa de como é possível chegar à sese do filósofo, como se chegar à verdade absoluta, a verdade que esclareceria todas as coisas, o princípio no qual se pensa tudo. Hegel, para chegar nesse ponto, ele utiliza da famosa dialética, que a gente usa bastante aqui no nosso canal, recorrendo ao programa excelente da Vitor von Huth, no Tempero Drag, no qual ele fala da dialética do senhor de escravos. Hegel vai entender, então, que todas as coisas que acontecem e existem, elas não existem por si só, mas elas existem numa relação entre si. Uma relação entre si que vai possibilitar a gente ter uma ideia do todo, como todas as coisas no mundo se relacionam. Mas para Hegel, tudo isso vinha no mundo das ideias. Hegel vai então entender que a história do homem é uma história das ideias, no qual a ideia vai se aprimorando até chegar ao seu ponto máximo, o seu ponto mais desenvolvido, o seu ponto de excelência plena, que do ponto de vista hegeliano estava ali nas mãos do príncipe da Prússia. O princípio idealista lá de Platão, que começa com o mundo das ideias, no qual as coisas que existem são mero reflexo do conceito das coisas, da ideia perfeita das coisas, ele vem se desenvolvendo na história da filosofia e tem um momento ali, no início da Idade Média, em que ele passa na mão de um camarada chamado Agostinho, que para os católicos é santo, então vira Santo Agostinho. Agostinho vai entender que essa ideia da qual todas as outras ideias emanam e da qual as coisas são reflexo é Deus. E vai entender que Deus é o princípio de tudo, o que norteia tudo, a coisa mais bela que existe. Mas Hegel vai entender que as coisas não são estáticas, elas são dialéticas e que essa ideia primordial ela não se estabelece em cada coisa fechadamente, mas ela vai se estabelecer na relação que as coisas têm umas com as outras. E que nós, seres humanos, nos alienamos desse princípio porque nós esquecemos ou não tínhamos ideia do que era dialética e não percebíamos que as coisas tinham algo além daquilo que a gente era capaz de ver. Algo além daquilo que estava em cada coisa, que era a relação que as coisas tinham entre si. Quando a Rita fala do Senhor de Escravos, que é o exemplo que o Hegel utiliza, ele diz: a gente pensa que o Senhor dos Escravos existe por si só, e que o escravo existe por si só. No entanto, não existe Senhor de Escravos se não houver escravo, e não existe escravo se não houver Senhor de Escravos. Para a gente conseguir entender os dois conceitos, a gente tem que entender a relação entre eles. Existe algo no Senhor de Escravos que não é escravo, e existe algo no escravo que não é o Senhor de Escravos. Mas a relação entre eles forma os dois. Essa busca pela verdade, essa capacidade da gente ver a dialética e com produzir síntese, é o que vai fazer com que nós percebamos o mundo, é o que vai fazer nos aproximarmos das ideias, as ideias perfeitas, que em última instância, no pensamento de Hegel, seria Deus. No entanto, como já falei para vocês, nós percebíamos ali, os jovens hegelianos de esquerda, que isso não era condizente com a realidade. Que a realidade não era essa maravilha divina da qual se falava. E que nós não estávamos no ponto máximo da evolução humana, estávamos muito aquém disso. E um dos camaradas, chamado Faber, ele vai desmentir o Hegel. Ele vai dizer: não,
Deus não existe por si só. Ele não é um princípio que existe no mundo apartado do nosso mundo, o mundo metafísico, e do qual o nosso mundo metafísico é um espelho. Deus, na verdade, ele é criado por nós, seres humanos. E ele é um espelho do que nós, humanos, temos de melhor. Nós, seres humanos, percebemos em nós uma série de características que nós, como o amor, como o altruísmo, como diversas outras, que nós percebemos que são emanações de perfeição, e nós espelhamos isso na ideia de Deus. Então Deus, na verdade, é uma criação nossa. E quem fala muito bem sobre essa questão do Feuerbach e como ele chega ao materialismo é o nosso camarada do Filosofia Vermelha, que a gente já citou algumas vezes aqui no canal e que fez 2 programas sobre a questão do Feuerbach e da religião, que eu sugiro bastante que a gente assista. Mas para nós que estamos conversando sobre Tese 11 da Sabrina Fernandes, o que nos interessa é que até Hegel a gente era ali, a filosofia vinha desenvolvendo pelo idealismo. Ou seja, a gente imaginava, os filósofos, que havia o mundo das ideias e que nesse mundo das ideias se desenvolvia conceitualmente apartado de nós, apartado do mundo físico, ou seja, no mundo metafísico. E Hegel teve ali o seu papel, ele se via nesse papel, como alguém que fosse distribuir o conhecimento, porque ele percebeu como era possível a gente ver esse mundo metafísico através da sua filosofia. Feuerbach vai dizer que Deus é uma criação humana e que não existe nada no mundo que não seja o próprio mundo. E que nós, na verdade, emanamos na nossa imaginação aquilo que a gente vê no mundo. E que Deus foi uma criação nossa, dos seres humanos, e que nós criamos Deus, mas nos alienamos, não percebemos que ele era uma criação nossa, demos a ele vida própria e nos ajoelhamos diante dele. Nós passamos a adorar aquilo que no fundo, éramos nós mesmos. Para Feuerbach, o que existe na realidade é a realidade palpável, é a realidade sensível, é aquilo que a gente vê, toca, aquilo que a gente sente o cheiro, aquilo que a gente, enfim, tem uma relação sensível com o mundo. Percebam então que, embora muitos dos meus críticos coloquem em mim a criação do materialismo, não fui eu que o criei. Quem criou foi Feuerbach. E Feuerbach estava se antagonizando com Hegel. Então ele apagou tudo que Hegel tinha de sua filosofia e passou a ver construir uma nova filosofia que eu chamo de materialismo sensível, na qual as coisas eram o que as coisas eram, independente de qualquer plano metafísico. Camaradada, dei essa pausazinha aqui no vídeo para agradecer vocês. No último vídeo do Marx Comenta, o 33, onde a gente falou sobre o racha que está acontecendo agora no PCB, tivemos uma maior quantidade de visualizações desde a nossa volta, que aconteceu dia 31 de outubro do ano passado. Então, camaradas, obrigado e, sobretudo, muito obrigado porque nós chegamos à marca de 20 mil inscritos. Camaradada, é a luta continuando! E eu agradeço a cada um de vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é maior do que o nosso daqui. O episódio de hoje é um episódio filosófico, mas ele é importante para a gente entender a dialética marxiana. E se você está acompanhando a gente aqui, é porque para alguma coisa esse vídeo já te serviu. Então você já sabe, né? Sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, deem aquele joinha, ativem o sininho e, se puderem, deem uma força no Apoia-se, porque ele foi fundamental nesse tempo que a gente teve fora para a gente poder conseguir voltar e consertar nosso equipamento. Então, se você tiver alguma forma de ajudar a gente vai agradecer bastante. E agora, vamos voltar a descobrir o que é o Tese 11 da Sabrina Fernandes. Então percebam que agora a gente tinha 2 visões antagônicas que não dialogavam entre si. A história da filosofia, que vinha até o ápice do rei, totalmente idealista, e a
mas que tinha ali a dialética como uma forma de tentar romper a alienação da gente, ou seja, através da dialética, quando a gente percebe a relação que as coisas têm entre si, a gente consegue construir uma síntese melhor da realidade e perceber um pouco melhor o que é a verdade que existe por trás de todas as coisas. E a melhor forma de chegar nessa verdade era pelo conhecimento. A outra filosofia que se antagonizava e apagava totalmente essa era do Feuerbach, que partia do princípio que nada disso aí existia, não existe dualismo, o que existe é a matéria, as coisas que acontecem no sensível e que tudo isso que a gente subjetiva é na verdade um campo morto, não tem nenhum efeito de verdade na realidade. Eu entrei justamente para perceber a dialética entre o pensamento de Hegel, que era o que eu na minha juventude havia estudado, e o de Feuerbach, que havia me interessado muito, sobretudo pela sua visão materialista da realidade. Mas eu percebi que havia alguns equívocos em Feuerbach e fiz 11 críticas, 11 teses que, se aplicadas ao pensamento de Feuerbach, a gente conseguiria chegar na filosofia correta, a filosofia que superaria de uma vez todos os erros do Hegel e também os erros do Feuerbach, avançando no conhecimento e nos afastando da alienação que até então ocupava o conhecimento humano. E esse pensamento foi de assumir o materialismo, que o Feuerbach trazia, mas inverter ele. Inverter ele no sentido que Feuerbach não foi capaz de perceber em sua obra. É verdade, sim, que tudo parte do que há de matéria, de tudo que parte do que existe na realidade. E que a partir daí, os seres humanos montam os seus pensamentos. Mas a partir dos pensamentos humanos, os seres humanos intervêm na realidade e modificam ela. Não é uma relação estática, como Feuerbach tinha pensado. Ao contrário, era uma relação dialética, como pensava o Hegel. Então, embora tudo venha da matéria, embora tudo venha da realidade material em que o ser humano vive, a partir do pensamento humano, a partir do momento em que ele faz suas abstrações, ele cria nova realidade e intervém na matéria, modificando as relações que existem. Eita, barbudo, que tu danou de falar difícil no episódio de hoje. Alienação, inversão, idealismo, Hegel, Feuerbach. Que é isso que você tá tentando falar pra gente que eu não tô entendendo é nada, barbudo. Ok, camarada, ok. Mais do que justa a sua reivindicação. Tá, vou tentar ser mais simples. Vamos falar por exemplos. A partir de uma realidade da humanidade na Terra, nós éramos caçadores-coletores e vivíamos em comunidades em que não havia divisão do trabalho. Todos os membros das comunidades, o que a gente chama de comunismo primitivo, faziam as mesmas coisas e viviam em esquema de igualdade e decidiam igualmente o que aquela comunidade ia fazer. A partir do momento em que a gente desenvolve a agricultura, por exemplo, a nova realidade da agricultura já modifica a relação entre os homens. E eles passam a perceber a realidade de um modo diferente. Então, se ali na época do comunismo primitivo havia um xamã separado ali do grupo, com uma função de fazer rituais mágicos para conseguir caça ou coleta, nessa nova sociedade você começa a ter divisão do trabalho, no qual alguns camaradas vão sair para caçar e coletar e outros vão passar a cultivar a terra, fazer ali um cultivo daquela realidade e vão passar a viver sobre as condições climáticas que existem naquela região, porque de acordo com as condições climáticas se planta e se colhe em dias diferentes. E vão passar a acreditar que o Deus lá deles, a deidade deles, intervém no tempo ou faz outras coisas e que dá poderes mais ou menores
aquele que antes era um xamã e que agora vai ser um sacerdote. Essas mudanças que vão ocorrendo ali fazem em algumas sociedades, por exemplo, surgir a ideia da propriedade privada. E a partir da propriedade privada modifica toda a relação social e a própria existência daquela comunidade. E a cada nova geração, novas mudanças vão sendo feitas, até que se chega ao ponto em que se chegou na Prússia, ali da minha época, quando eu era um jovem hegeliano, em que o rei tinha um poder arbitrário e nos perseguia de forma arbitrária, impedindo o desenvolvimento do conhecimento. Entendam que a realidade por si só não era capaz de explicar todo o processo histórico que nos levou até aquele momento. Não foi uma planta, uma árvore que cresceu, ou uma realidade do planeta Terra, quem fez surgir o rei da Prússia, ou o príncipe da Prússia. O que fez surgir foi um movimento histórico, e esse movimento histórico partiu de uma relação entre a subjetividade dos seres humanos das várias gerações e da realidade objetiva, material, da qual eles formavam essa subjetividade. Existe, portanto, uma relação dialética entre o que é o pensamento humano, as mudanças que ele faz na realidade prática e como os novos seres humanos subjetivam de forma diferente, criam um pensamento e olham a realidade com princípios morais diferentes a partir da nova realidade que foi criada. A relação histórica, portanto, é uma relação dialética entre o acontecimento material e o que pensa cada geração de humanos no decorrer da história. E esse movimento dialético vai construindo a história e construindo a realidade política objetiva na qual nós, por exemplo, vivemos hoje. O meu pensamento, o pensamento marxiano, portanto, ele pega de Hegel a questão da dialética enquanto método e pega de Feuerbach a ideia de que tudo emana da matéria e não das ideias como era o pensamento hegeliano. Mas esse movimento ele é fundamental para a gente entender a realidade. E sem ele, sem esse salto, essa síntese que eu fui capaz de fazer no pensamento dos dois, a gente chega numa encruzilhada em que ambos têm o mesmo problema e é aí que a gente vai chegar na tese 11. E aí eu vou fazer só um parêntese. São 11 teses. A tese 11 é a última. Vocês perceberam que esse vídeo foi muito longo e a gente está tentando falar só sobre uma das teses. A gente não considerou que era viável falar das 11 teses em um vídeo só. A gente vai se concentrar nesse. Em outros vídeos futuros, se vocês gostarem desse, a gente vai abordar as outras 10. Mas a gente vai falar nesse da tese 11. E para falar da tese 11, a gente tem que pensar em uma contradição que existe no pensamento de Hegel e uma contradição que existe no pensamento de Feuerbach que faz com que os dois sejam iguais. Perceba, para Hegel, a história da humanidade é uma história das ideias. E as ideias movimentam como se fosse por si só, no plano metafísico. Como se Deus tivesse construído as ideias e elas tivessem que seguir aquele caminho. Nós, seres humanos, não tivéssemos nada a ver com isso, apenas executássemos uma partitura que já estava pré-definida. A partitura das ideias. Então, para Hegel, a história é ela mesma um fruto do desenvolvimento das ideias. E o trabalho dele como filósofo era um trabalho um pouco de voyeur, apenas de destrinchar como é que aconteceu essa evolução, para nós sermos capazes de olhar para ela e percebermos o que aconteceu. Nós seríamos apenas observadores, neutros, incapazes. Já para Feuerbach, que parte do princípio que tudo é matéria e que todo esse idealismo não existe, nós voltamos para o mesmo ponto. Porque a partir do que a gente lê da história dele, do papel do filósofo foi só perceber que não, Hegel se equivocou, na verdade tudo vem da matéria, a matéria existe por si só. E é isso. Né? Nós apenas descobrimos que a verdade está na matéria e não nas ideias. A tese 11 que eu tenho sobre
Feuerbach, mas que vale para Hegel, é que em ambos os casos eles acham que o papel do filósofo é observar a realidade. Não. O papel do filósofo é transformar a realidade. E foi por isso que a Sabrina Fernandes escolheu a Tese 11 para ser o nome do seu canal. Nós, marxistas, e eu, marxiano, temos como princípio a filosofia da praxis. E o conhecimento, ele existe para que a gente transforme o mundo que existe. O Tese 11 não cumpriu sua tarefa, como disse a Sabrina Fernandes, porque o mundo continua sendo o mundo capitalista que era há 7 anos atrás. Quando que se trata de fato da Tese 11 é transformar o mundo. Mas não é no YouTube que a gente vai conseguir fazer essa transformação. O nosso papel aqui, tanto meu, quanto a Sabrina Fernandes, quanto Ian Neves, quanto o Gaio Fato, quanto o Jones Manuel, quanto o Mauriás, quanto todos os camaradas que atuam no YouTube, é fazer propaganda e agitação. Propaganda para que vocês, camaradas, consigam ler o material marxiano e possam formular suas próprias teses. E agitação, porque para a gente transformar o mundo, o fundamental é que nos organizemos. E o mais importante de tudo é convencer você a estudar a teoria e organizar-se, formar coletivos e a partir da construção coletiva a gente transformar o mundo em algo bem melhor do que isso que nós vivemos hoje. Camaradas, até a vitória!